Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula do Ensino Remoto 2020, uma aula de Sociologia, onde vamos tratar de um tema muito importante, né, neste momento que estamos vivenciando o mês de setembro. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da prevenção ao suicídio, a valorização da vida. Então é uma campanha do Setembro Amarelo. Então, o que é o Setembro Amarelo? Ele é um movimento, né, que durante esse mês, mundialmente, se trata da questão da prevenção do suicídio. Esse movimento teve início no ano de 2015 e ele visa sensibilizar e conscientizar a população mundial sobre a questão do suicídio e a valorização da vida. É um tema que durante muito tempo, né, se constituiu como tabu. Então, no momento, a gente chama a atenção, chega, né, de considerar o suicídio como um tabu. É preciso falarmos sobre essa questão, né, e termos a partir daí orientações, a sensibilização das pessoas com relação ao tema. Aqui a gente traz alguns dados com relação ao suicídio. Então, no Brasil, 11 mil tiram a própria vida por ano. Isso é uma média, né? Cerca de 11 mil pessoas elas cometem suicídio por ano. E o suicídio aqui no Brasil ela é a quarta maior causa de morte, gente, entre a faixa etária de 15 a 29 anos. E nós temos nos homens essa faixa, essa causa aí, né? Ela é maior, ou seja, para os homens é a terceira maior causa entre essa faixa de 15 a 29 anos. Sabemos que os homens estão mais susceptíveis, né, a essas questões, né? E nas mulheres nós vamos ter o quê? Nós vamos ter como oitava maior causa, né, é o suicídio, né, nas mortes de mulheres. E está entre 15 e 29 anos, né? Sempre a pesquisa aí mostra justamente essa faixa etária. O suicídio, na mente de quem o comete, ele é considerado como desfecho final. Ou seja, a pessoa acha que cometeu suicídio, ela resolveu, né, os seus problemas. O que na realidade a gente não pode ver, né, por esse ângulo, ter essa visão. Então vejamos aqui mais alguns dados. 32 suicídios que ocorrem diariamente no país é um número, né, que assusta. Né? Então a gente tem uma média de uma morte, gente, a cada 45 minutos. E isso é algo que precisa ser reduzido. É um número bastante negativo, né? Que nós precisamos reduzir esse número. 90% dos casos eles poderiam haver uma prevenção, né? Desse número, 90% deles poderia ser prevenido. Geralmente o suicídio é cometido, né, como uma tentativa de se colocar um fim à dor, a uma angústia, né, a uma amargura que fere a alma e que consome energia. Então a pessoa que comete o suicídio, né, ou suicida, ele acaba pensando na mente dele que está resolvendo o problema. Mas pelo contrário, ele só está criando, né, problema não só com ele, mas com a família, né, com aquelas pessoas mais próximas, né, os amigos e tudo. Né? Aí fica a pergunta, né? Quando a gente fala de suicídio, o que poderia ter sido feito para se conter essa situação? O que, o que podemos fazer para reduzir esses números aí que são alarmantes, né? Então, gente, aqui a gente traz três importantes verbos, né, no infinitivo. Três importantes ações que a gente poderia fazer, né, quando a questão é suicídio, com relação à prevenção. Primeiro, escutar. Nós precisamos escutar as pessoas que nos apresentam alguns sinais, que nos pedem socorro, né? Que deixam, né, transparecer algo que não vai bem com a sua mente, com a sua saúde. Então a escuta é importantíssima. Segundo momento é você ajudar. Você escuta e aí você começa a montar estratégias, né? Pensar como eu posso ajudar aquela pessoa que está necessitando, né, da minha ajuda. E um terceiro é tratar. Né? Então a pessoa que apresenta sintomas, né, os sinais, sinais suicida, ela precisa buscar uma ajuda.
ela precisa fazer um tratamento, ela precisa de um apoio, né, profissional. Então aí a gente pode, de certa forma, através dessas 3 ações, estar contribuindo muito para a redução desse número, que é alarmante. E para ajudar, é preciso que a gente coloque-se no lugar do outro. A gente tenha empatia, alteridade. A gente se aproxime do outro não com pena, mas com o pensamento de ajudar, de buscar, né, conhecer, de ouvir, né, o problema do outro e se sensibilizar, como também sensibilizar o outro pela importância da vida. Aqui a gente traz alguns pensamentos suicidas. Geralmente o pensamento suicida, ele é um sinal de alerta. Então quem já escutou frases, né, como essas? Não sei porque estou vivo. Porque Deus não me dá um câncer. Queria dormir para sempre e não acordar mais. Quer dizer, isso aí, gente, são pensamentos de pessoas que estão com a mente perturbada, né? Então são alguns pensamentos suicidas. E como você ajudar? Então, a primeira uma coisa é a gente observar esses sinais, né? Geralmente, o pensamento suicida, ele apresenta sinais, né? Sinais que geralmente eles colocam com aquele desejo, entre aspas, de não estar querendo mais viver, né? De desistir da vida. É sempre importante perguntar o que está acontecendo com você. Vamos conversar, vamos abrir aquele espaço, aquele diálogo bem aberto para que ele possa falar sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo. Então, gente, escutar com atenção e interesse. Não escutar para fazer aquela coisa, né? Fazer aquela crítica ou fazer aquele pré-julgamento, fazer aquele, né? Mas sim, escutar sem criticar, sem julgar, sem ver aquilo como um momento de frescura, como muitos colocam, né? Então, oferecer ajuda. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar, né? E casos mais específicos, é preciso a busca de uma ajuda especializada e um acompanhamento. Aqui a gente coloca alguns mitos e verdades com relação ao suicídio. Em geral, os suicidas são premeditados e as pessoas dão sinais de suas intenções. Será que isso acontece? Um pensamento suicida, ele premedita, né, o que vai fazer? Ele dá algum sinal com relação a isso? Isso é um mito ou é uma verdade? Então é uma verdade, gente. Geralmente os suicidas, eles premeditam tudo, né? Eles planejam, eles arquitetam tudo e eles sempre deixam sinais. Outro ponto, a pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, né? A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida, ela geralmente avisa, ela dá sinais. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajuda a prevenir o suicídio é um mito ou uma verdade? É uma verdade, né? Então, quando você reconhece os sinais, você tem condições de oferecer um apoio, de oferecer ajuda àquela pessoa, né? Para se prevenir do pensamento suicida. O suicídio não pode ser prevenido? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito, né? Pode sim ser prevenido. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional? Verdade, né? Muitas das vezes a gente acha que o pensamento de um suicida a gente encara muitas vezes como uma brincadeira, como uma frescurinha, né? Aquela coisa, mas nós devemos sempre ficar atento a essas questões. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar a atenção, mito ou verdade? Isso é falso, gente. As pessoas que falam de suicídio, elas estão querendo, né, se abrir, estão querendo um espaço para poder colocar a sua dor. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família, verdade, né? Nem todos os casos de suicídio eles têm uma ligação familiar. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo? Quer dizer, se você superou uma crise de suicídio, sobreviveu, aí você está fora de perigo, isso aí é um mito, né? Outra questão, perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer suicídio? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade.
Né? Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. E sim, você vai fazer com que essa pessoa se abra, né? Com que ela vá tirando aquilo da cabeça, da mente. Né? Falar sobre suicídio pode estimular a sua realização? Isso é um mito. A gente tem que sim falar sobre o suicídio, a gente tem que debater, tem que discutir sobre essa questão, com o intuito justamente de sensibilizar aquela pessoa, de fazer com que aquela pessoa ela saia daquela situação difícil. E aqui a gente coloca algumas questões colocadas no Setembro Amarelo. Não tenha vergonha, gente, de procurar ajuda profissional. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu não vou para um psicólogo porque eu não sou louco. Não, eu não vou num psiquiatra não porque eu não estou louco. Então, os profissionais, eles estão justamente aí no mercado para poder fornecer essa ajuda. Então, muitas vezes você está com um problema, chega um profissional experiente, ele vai, né, apontar N soluções para aquela questão. Ouça, esteja sempre com o seu ouvido aberto. Quando o amigo parecer mais chato, cheio de coisas, é quando ele está mais precisando de nós. E muitas vezes ele chama tanta nossa atenção e a gente fecha o ouvido, né? Fale sobre aquilo que dói. Se você está passando sobre esse problema, se você está sentindo, né, essas questões, né, lhe afligindo, fale, né? Você não pode ficar calado. E juntos a gente sempre é mais forte, né? Somos humanos, né? E a nossa função é vivermos em sociedade de maneira coletiva. Então nós não podemos nos isolar, né, uns dos outros. A gente tem que buscar viver em coletividade, né? Viver em harmonia uns com os outros. E quando a gente tem pessoas que nos ajudam, que nos escutam, né, que estão prontas a dialogar com a gente se torna cada vez mais forte. E aí a gente coloca aqui para vocês uma letra, né, da música Enquanto Houver Sol, do Titãs. Essa música ela retrata muito essa questão do suicídio, não sei se vocês já perceberam, mas lá os Titãs coloca quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Então ele coloca aí uma estrofe muito forte, né? Em que ele vai mostrar sempre vai haver saída, sempre vai haver a solução para os seus problemas, né? Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Então essa música do Titãs ela retrata muito bem essa questão do valor à vida, né? Do você ter um problema e você buscar resolver esse problema, né? Enquanto houver sol, você tem que ter a esperança de que a vida, né, de que a vida ela é mais forte, né, do que todos esses pensamentos negativos. E aí a gente deixa aqui, né, o 188, que é um número que oferece apoio, né, a você quando você está passando por situações, né, depressivas, situações que você precisa ouvir um especialista, alguém que fale, né, sobre a valorização da vida.